Bom dia, pessoal! Vamos iniciar agora a nossa aula sobre polaridade. Bem, primeiro, o que seria polaridade? Para a gente entender polaridade, a gente tem que relembrar de um conceito muito importante que se chama eletronegatividade. A eletronegatividade nada mais é do que a capacidade que o átomo tem de ganhar elétron. Essa eletronegatividade, ela cresce para a direita e para cima na tabela periódica. Então, pensem o seguinte, quanto maior a quantidade de elétrons desse átomo na última camada, maior a tendência que ele tem de ganhar elétron. Então, são átomos mais eletronegativos, tá? Que são os átomos que estão mais nessa área. E o que acontece? Uma ligação polar é uma ligação que tem diferença de eletronegatividade, tá? Quando não tem diferença de eletronegatividade, ela vai ser apolar, tá? Então, ela pode ser polar ou apolar. Quando tem diferença de eletronegatividade, é polar. Quando não tem, apolar, tá? E essa eletronegatividade, essa diferença de eletronegatividade, é uma diferença de força, de capacidade de ganhar elétron. Nós vamos analisar agora 3 exemplos. Nós vamos analisar o exemplo do NaCl, cloreto de sódio, do HCl, ácido clorídrico, e do Cl2, do cloro, tá? O que acontece? Quando eu tenho o NaCl, o cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio, gente. Muito mais. Por quê? Vamos analisar a tabela periódica. O cloro, ele tá aqui, olha. Ele é muito eletronegativo. O sódio, ele tá aqui. Então, a diferença de eletronegatividade é muito grande. Eu posso falar que a capacidade que o cloro tem de ganhar elétron é muito maior do que a do sódio, tá? Lembrando que a eletronegatividade, ela cresce para a direita e para cima. Então, tem uma diferença muito grande de eletronegatividade aqui. Ou seja, o cloro, ele é muito mais forte do que o sódio. Muito mais forte do que o sódio, tá? Muito mais eletronegativo. Então, ele tem maior capacidade de ganhar o elétron. Ele é tão mais forte que ele arranca esse elétron do sódio, tá? E faz uma ligação iônica. A ligação iônica, ela tem sempre essa diferença muito grande de eletronegatividade. Então, a ligação iônica, ela é sempre polar. É até redundante eu falar isso, né? Ligação iônica é polar. Ligação iônica sempre tem diferença de força. Por isso que é a formação de íon aqui. O sódio doa elétron e o cloro recebe elétron. Na ligação iônica, eu tenho transferência de elétron. E o cloro consegue pegar esse elétron porque ele é muito mais forte, porque ele é muito mais eletronegativo, tá bem? Então, o cloro aqui falando, sou muito mais forte, tá? E ele arranca esse elétron do sódio por essa diferença de eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade tem que ser maior do que 1,7. Então, em relação a valores, depois eu vou mostrar isso nessa parte aqui, também. A gente vai falar dos valores, quanto tem que ser o valor para ser uma ligação iônica, tá? Agora, e a ligação covalente? Então, ligação iônica, ela sempre vai ser polar, porque a ligação iônica sempre tem uma diferença muito grande de eletronegatividade. Eu tenho um metal com a metal, um muito mais eletronegativo do que o outro. A diferença é tão grande de força de eletronegatividade que um pega o elétron do outro. Por isso que é uma ligação que ocorre transferência de elétron, tá? E vai ser sempre polar, porque se tem diferença de eletronegatividade é polar, a ligação iônica é muito marcante isso, essa diferença de eletronegatividade. Agora, e a ligação covalente? A ligação covalente, eu tenho 2 casos, tá? Eu vou começar por esse daqui. No Cl2, eles estão compartilhando um par de elétron. O que acontece? O cloro com o cloro. Quem é mais eletronegativo? Gente, se eles são iguais, a eletronegatividade deles é a mesma, né? Eu tô falando do mesmo elemento químico. O que vai acontecer aqui, gente? O par de elétron, ele fica no meio. Não fica nem mais para esse cloro, nem mais para esse cloro. Então, eu não tenho diferença de força. Então, essa ligação aqui vai ser apolar, beleza? Então, olha que bonitinho, gente. É uma relação linda.
Coraçãozinho aqui no meio, temos a mesma força. O par de elétron fica no meio, nem mais para um, nem mais para o outro. Ligação apolar, beleza? Um não é mais forte do que o outro. Claro, eles são iguais, tá? Agora, e o HCl? Presta atenção, presta atenção. O cloro é mais forte que o hidrogênio. Percebam, esse bonequinho aqui, ele tá maior do que esse. Ele é mais eletronegativo. Mas ele não é tão mais eletronegativo do que o exemplo da ligação iônica. Eu tenho sim uma diferença de eletronegatividade. Só que essa diferença não é tão grande quanto essa daqui, tá? Em termos de valores, essa tem que ser maior do que 1,7 para ele conseguir arrancar esse elétron. Aqui é menor que 1,7. Tem uma diferença de força, só que ele não é tão mais forte para arrancar esse elétron. Ou seja, o par de elétron continua compartilhado, só que ele está mais próximo ao cloro, tá? Que o cloro é um pouco mais forte. Então, eu não tenho uma diferença de força tão grande a ponto de fazer uma ligação iônica. É uma ligação ainda covalente, eles compartilham, mas mesmo compartilhando, esse par fica um pouquinho mais próximo ao cloro, porque ele é, olha a fala dele aqui, sou um pouco mais forte, tá? Então, esse par de elétron fica mais próximo ao cloro, sendo então uma ligação covalente polar. Então, olha só, agora, para não esquecer, vamos fazer um resuminho aqui. Toda ligação iônica, polar, porque tem uma diferença de força, de eletronegatividade muito grande. Ligação covalente pode ser polar ou apolar. Se os átomos forem iguais, apolar. Se os átomos forem diferentes, polar, tá? Então, olha lá nosso resumo. Ligação iônica, sempre polar. Ligação covalente, se os átomos forem iguais, apolar. Se os átomos forem diferentes, polar. Mariana, tem exceção aqui? Tem sim, gente. O telúrico e o hidrogênio, eles são diferentes, mas têm uma eletronegatividade muito próxima. Então, apesar deles serem elementos diferentes, eles fazem uma ligação apolar, tá? Mas eu garanto para vocês que o Enem não quer mais saber a exceção de polaridade. Ele quer, sim, que pela polaridade de moléculas utilizadas no dia a dia, você consiga prever as propriedades delas, tá bom? Então, ó, não tem erro. Ligação iônica sempre polar, ligação covalente, polar ou apolar. Átomos iguais a polar, átomos diferentes, polar, tá bem? Não tem como errar. Agora, em relação aos valores, se a diferença de eletronegatividade der zero, para dar zero, esses átomos têm que ser iguais, certo? A ligação é covalente a polar, tá? Por quê? Não tem diferença de força. A diferença de força deu zero. Tem que dar zero para ser apolar. Agora, se for maior do que zero até 1,7, é uma ligação covalente polar. Tem diferença de força, por isso é polar, mas não é tão grande para ocorrer transferência de elétron. Não é uma diferença tão grande para ser ligação iônica. Então, ligação covalente polar até 1,7. Após 1,7, ela continua sendo polar, porque tem diferença de força, mas já passa a ser um valor tão alto que começa a ocorrer transferência de elétron, fazendo, então, uma ligação iônica. Beleza? Galera, agora olha só, isso aqui você não pode esquecer essa ordem. Fala comigo. Von, Klebrisky, pH. Você vai ficar falando isso, só o dever de casa. Von, Klebrisky, pH. Von, Klebrisky, pH. Essa é a ordem de eletronegatividade. A eletronegatividade aqui está crescendo para a esquerda, tá? Então, flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, essa ordem de eletronegatividade, quando você for fazer algum exercício de polaridade, tiver que saber quem é mais eletronegativo, tá? Von, Klebrisky, pH. Não tem como errar. Vamos fazer alguns exemplos aqui do que eu acabei de explicar? Olha só, O2. São átomos iguais, aqui eu tenho ligação covalente apolar, porque eles são iguais, têm a mesma força, o par de elétron compartilhado fica no meio. Agora, HF, o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio,
então ainda vai ser uma ligação covalente, ele não tem uma diferença maior do que 1,7, tá? Mas essa ligação covalente, eu tenho diferença de força, um é mais eletronegativo do que o outro, então ela vai ser o quê? Polar, tá bom? Só ver que tem átomos diferentes. Átomos iguais, ligação covalente, compartilhamento de elétrons são iguais, tem a mesma força, o par de elétron tá aqui, ó, tá vendo o coração? Apolar. E HI, iodo mais eletronegativo, tá? Peraí, deixa eu botar os outros elétrons. Par de elétron tá mais próximo ao iodo, então apesar de ser uma ligação covalente, ela vai ser polar, porque eu tenho sim diferença de força, tá? Então, ó, não esqueçam, aqui tem diferença de força, mas não é tão grande para arrancar o elétron, então continua sendo ligação covalente, porque esse valor vai até 1,7. Se ele tem uma diferença de eletronegatividade maior do que 1,7, ele é muito mais forte, ele arranca esse elétron fazendo uma ligação iônica. Essa é a nossa aula de polaridade. Nós acabamos de falar sobre a polaridade das ligações. Vamos então para a nossa parte 2 com a polaridade das moléculas. Eu vou gravar outro vídeo para vocês com esse tema. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem enviar. Grande beijo a todos.